Boa noite a todos, que a graça e a paz seja convosco, amém. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, apenas o verso de número 10. Esse verso resume bem o propósito do Evangelho de Lucas. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, nós te suplicamos, por favor, mais uma vez, mostra-nos, ó Deus, o conteúdo precioso do Evangelho, como o Senhor já tem nos mostrado desde Mateus, na semana passada em Marcos e agora em Lucas. Por favor, faça-nos ver a beleza, as maravilhas da Tua lei, Senhor. Nós te suplicamos estas coisas em nome de Cristo, Senhor. Amém. Quantas vezes a nossa fé oscila ao sabor das circunstâncias? Algumas circunstâncias vêm, então simplesmente a nossa fé oscila. Sentimos-nos firmes quando tudo vai bem, mas muitas vezes vacilamos e até duvidamos quando chegam as adversidades. No entanto, a fé cristã, ela não pode ser ancorada em sentimentos passageiros, em circunstâncias, em momentos que vêm e vão, mas a fé cristã tem que estar fundamentada, tem que estar alicerçada, ancorada na verdade imutável da obra de Cristo. O Evangelho de Lucas nos desafia, então, a olharmos além das nossas circunstâncias, além das incertezas do nosso coração e fixarmos os nossos olhos em Cristo Jesus, aquele cuja vinda foi planejada desde toda a eternidade, cuja missão foi confirmada pelas Escrituras e cujo poder foi testemunhado por todos aqueles que andaram com Ele. Não seguimos fábulas, não seguimos meras experiências emocionais, nós seguimos o Senhor que cumpriu cada promessa cabalmente, seguimos um Senhor que venceu a morte e que reina para todo sempre. Se nossa fé depende de como nós nos sentimos, então ela é frágil, ela é palha como lançada ao vento. Mas se está alicerçada naquilo que Deus revelou, nada pode abalá-la. Assim como diz a Escritura, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim, ao percorrermos juntos aqui esse Evangelho, o Evangelho segundo escreveu Lucas, nós somos chamados a crer, a confiar e a viver para a glória daquele que veio nos resgatar. O Evangelho de Lucas apresenta um relato detalhado da vida de Jesus para que os seus leitores tenham plena certeza da sua identidade, da sua missão. Esse é o propósito de Lucas, diferente dos outros evangelhos, muitas vezes como Mateus, voltado principalmente para os judeus. Lucas escreve para um público mais amplo. E quando ele escreve isso, ele quer mostrar que Jesus veio para toda a humanidade. Jesus veio para salvar os pecadores. Desde o início, então, Lucas demonstra que Jesus faz parte do plano divino há séculos esperado pelos judeus. As promessas messiânicas estavam então registradas nas Escrituras e Cristo vem e as cumpre. Lucas evidencia então como a vida de Jesus cumpre essas profecias, provando que Deus sempre esteve no controle da história.
Nunca Deus esteve, ou a história esteve fora do controle de Deus. Outro destaque é a universalidade da mensagem de Jesus. Muitos viram a relação, ouviam a relação com Deus como um privilégio exclusivo apenas do povo judeu, apenas daqueles que seguiam o judaísmo, mas Lucas mostra que a salvação, ela alcança a todos, ela é ampla, ela é muito além disso, incluindo aqueles marginalizados como estrangeiros, doentes e pecadores. O amor de Deus ultrapassa então em Lucas as barreiras culturais, as barreiras sociais e as barreiras religiosas. Além de ensinar, ele realiza também milagres com poder. Jesus veio restaurar o relacionamento então entre Deus e a humanidade separada dele por causa do pecado. Ele é o reconciliador, oferecendo um novo e vivo caminho baseado na confiança apenas nele e no que ele fez por nós. Então o Evangelho, segundo escreveu Lucas, não apenas narra a história de um grande mestre, mas revela o plano divino de resgate de Deus, chamando-nos a ver Jesus como aquele que transforma vidas, como aquele que abre o caminho para conhecer o amor e a justiça de Deus. Então, ao olharmos o Evangelho de Lucas, nesse sermão panorâmico que estamos vendo, como já vimos Mateus, como já vimos Marcos e hoje Lucas, nós certamente veremos como Lucas revela que Deus agiu na história para oferecer a salvação a toda a humanidade. E essa salvação não depende, claro, dos esforços humanos, nem se limita a apenas um povo, como o povo de Israel ou os judeus, mas é um presente acessível a todo aquele que crê. E no centro dessa mensagem está então Jesus Cristo, cuja vida, ensinamento, morte e ressurreição mostram que Ele é o caminho para a reconciliação com Deus. Então, crer no Evangelho vai além de reconhecer a existência de Jesus e admirar o que Ele fez, admirar os seus milagres, admirar os seus ensinamentos. Crer no Senhor Jesus ou crer no Evangelho significa confiar em quem de fato Ele é e o que Ele fez por nós, entendendo a sua vinda como o cumprimento do plano divino. E essa é a vida eterna, válida para todas as gerações e para todas as nações. E para compreendê-la, nós seguiremos a estrutura que o próprio Lucas desenhou no seu Evangelho. Primeiro, nós vemos que Jesus foi enviado e preparado desde toda a eternidade. Depois nós observaremos como seus milagres e os seus ensinamentos confirmam a sua identidade como Messias, e em seguida analisaremos a sua missão universal e o preparo dos seus discípulos para levarem a mensagem ao mundo, e por fim, contemplaremos o seu sacrifício e a ressurreição, garantindo um novo começo, então, para a humanidade, reconciliando-se com Deus. E Lucas nos conduz, então, a uma conclusão muito clara. O Evangelho não é uma teoria, mas é uma realidade viva e transformadora. Então, em primeiro lugar, nós veremos nesse grande bloco, que pega do capítulo 1 até o capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas, até o versículo de número 13 do capítulo 4, onde nos mostra que Jesus foi enviado por Deus e Ele foi preparado desde toda a eternidade para cumprir a salvação. Desde o início, Lucas nos mostra que a vinda de Jesus foi cuidadosamente planejada por Deus e anunciada nas Escrituras. A chegada de Jesus não é um evento isolado, não é um evento surpresa. Na verdade, foi profetizado, é o cumprimento das promessas que Deus deu há séculos no Antigo Testamento. O nascimento de João Batista, por exemplo, já aponta para esse plano. O anjo Gabriel anuncia a Zacarias que João prepararia o caminho do Senhor, cumprindo o que Malaquias, no capítulo 3, verso de número 1, diz, que enviaria o seu mensageiro antes da vinda do Senhor. Lucas 1,17 diz isso, veja: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E aí em seguida Gabriel aparece a Maria em Lucas 1, verso 32 e 33, e declara para ela que ela conceberia alguém que é chamado como Filho do Altíssimo,
capítulo 1, verso 32 e 33. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aqui então ele cumpriria também a promessa de Deus dada na aliança com Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 7. E avançando mais um pouco em Lucas nos mostra no Cântico de Maria, a partir do verso de número 46, ainda do capítulo 1, mais especificamente no verso de número 54 e 55, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. E Zacarias, no verso de número 68 e até 79, é um pouco grande, mas você verifica que ele exalta o cumprimento das promessas de Deus, agora por meio de Jesus Cristo. E o nascimento de Jesus, então, em Belém, quando nós olhamos no capítulo 2, verso de número 1 a 7 de Lucas, é resultado de um decreto romano que vai confirmar a profecia dada em Miqueias, no capítulo 5, o verso de número 2. No templo, então, Simeão e Ana vão reconhecer que em Cristo está a salvação esperada, declarando então que ele veio para os judeus e ele veio para os gentios. Capítulo 2, verso de número 29 até o verso de número 32 e então o 38. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Verso 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Tudo isso, Lucas começa o seu evangelho mostrando que a chegada de Jesus não é algo que foi de supetão, por assim dizer, não é algo que não era esperado, na verdade foi profetizado. E ele está mostrando por meio do seu evangelho, e ele mostra mais uma vez no capítulo 3, quando no verso 23 ao verso 38, ele vai mostrar então a genealogia de Jesus Cristo, e ele remonta essa genealogia até Adão. E ele reforça então que a missão de Jesus se estende a toda a humanidade. Enquanto Mateus pega a genealogia de Jesus começando em Davi e em Abraão, mostrando que ele é o rei que veio para os judeus, Lucas expande isso, indo além de Abraão e Davi, chegando até Adão, o nosso primeiro pai. Então ele mostra como a missão de Jesus vem ampliada para toda a humanidade, não apenas para os judeus. Antes de iniciar o seu ministério, então, no capítulo 3 ainda, o verso de número 21 e 22, Jesus é batizado e ele recebe então a confirmação divina da sua identidade. Veja no verso 21 e 22, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O próprio Deus mostrando a identidade de Jesus. E em seguida o que acontece no capítulo 4, Jesus então é tentado no deserto e ele vence essas tentações a partir do verso 1 ao 13, provando ser o verdadeiro Filho de Deus, o único capaz de redimir a humanidade onde Adão falhou. E então termina esse primeiro bloco de Lucas, e o que nós podemos aprender com isso? Quando nós lemos Lucas do capítulo 1 até o capítulo 4, onde nós vemos que Jesus ele não é uma coisa que deveria ser surpresa para o povo, mas ele é o cumprimento das promessas de Deus, nós deveríamos aprender que Deus cumpre as suas promessas no tempo certo. Sempre Deus falou algo e ele vai cumprir no determinado tempo. Assim como ele preparou a vinda de Jesus, guia então
Deus a nossa vida com propósito. Ele prometeu que do céu ele retornaria, e assim como ele veio a primeira vez e cumpriu todas as promessas, isso nos dá segurança de que certamente ele virá. Embora, na nossa perspectiva, isso pareça tardar, isso pareça demorar, mas de fato Deus cumprirá. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que Jesus é mais do que um mestre, é mais do que um rabino, é mais do que um profeta, ele é o próprio Salvador. E a nossa fé deve se basear na certeza de que Deus cumpriu o seu plano redentivo em Cristo. Por isso, nós não cremos apenas em Jesus como um bom mestre, apenas como alguém que veio e ensinou coisas maravilhosas, coisas muito boas, ou até mesmo como um curandeiro, mas aquele que é o próprio Filho de Deus e cumpre as promessas que Deus deu a todos os seus servos desde o início no Antigo Testamento. Terceira coisa que nós podemos aprender a partir disso é que a salvação é para todos e não apenas para um único povo, e não apenas para uma elite. A genealogia de Jesus e as palavras de Simeão mostram então que ele veio para toda a humanidade, desafiando-nos a compartilhar essa verdade com quem quer que seja. Não escolhendo pessoas para compartilhar essa verdade, mas falando com todos, porque Cristo exatamente veio para toda a humanidade. E em quarto lugar, nós podemos aprender a partir disso ainda que Jesus venceu onde todos falharam. Sua vitória sobre a tentação nos fortalece para permanecermos fiéis. Adão estava no jardim e Adão caiu quando foi tentado. Jesus estava no deserto e venceu ao ser tentado, vencendo pela palavra de Deus. Dessa forma, então, nós devemos reconhecer que Jesus é o Salvador preparado desde toda a eternidade. É assim que nós olhamos para Cristo, como aquele que foi preparado desde toda a eternidade e cumpriu as promessas de Deus. O Evangelho de Lucas nos chama a crer e a responder com fé desta forma. A segunda coisa que nós precisamos ver no Evangelho segundo escreveu Lucas está a partir do capítulo 4, verso de número 14, e vai até o capítulo de número 8, onde Jesus demonstra o seu poder, ser o Messias, por meio do seu ensinamento, que é inegável. A partir do verso de número 14 do capítulo 4, nós vemos isso. Lucas apresenta Jesus não apenas como um mestre, como um profeta, mas como o próprio Messias prometido no Antigo Testamento. Seus ensinamentos, seus milagres eram provas concretas da sua identidade divina e do cumprimento das promessas de Deus nesse lugar. Então, a primeira grande declaração messiânica na sinagoga ocorre no capítulo 4, verso de número 16 até o verso de número 21. Jesus está na sinagoga e ele lê então Isaías e ele afirma, veja o verso de número 21 do capítulo 4. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus não está apenas lendo o pergaminho de Isaías na sinagoga, porque isso seria natural para todos, porque acontecia isso sempre na sinagoga. Alguém subia e então lia alguma parte dos profetas ou alguma parte das escrituras, e então descia. Mas Jesus agora lê isso e diz, não apenas como uma leitura, mas ele diz, isso se cumpre e se cumpre em mim. Ele está dizendo isso. Então essa afirmação surpreende, e não apenas surpreende a todos, mas enfurece a muitos. Enfurece aqueles que estão ouvindo, pois ele não apenas ensinava, mas ele reivindicava que aquela profecia se cumpria nele. Ele era o cumprimento. Então Jesus também demonstra o seu poder, não apenas com o seu ensino, quando ele faz isso, mas ele começa a demonstrar também o seu poder por meio dos milagres. Veja no capítulo 4 ainda, o verso de número 34, Jesus está expulsando um demônio, e quando ele está expulsando um demônio em Cafarnaum, ele é reconhecido por esse espírito maligno, e ele é reconhecido da seguinte forma, verso de número 34, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Até espíritos malignos estão reconhecendo a identidade de Jesus.
E mais adiante, no capítulo 4, versos 38 a 40, Jesus faz então um outro milagre, a cura da sogra de Pedro e muitos outros. E quando nós olhamos para o capítulo 5, no verso de número 17 ao 26, ou até ao 26, exato, ao curar, obrigado, meu irmão, ao curar um paralítico, ele declara o seguinte: os teus pecados estão perdoados. E isso escandaliza os fariseus. Escandaliza os fariseus porque eles falam apenas Deus pode perdoar pecados. E é impressionante porque há muitas pessoas hoje em dia que ainda dizem isso, né? Apenas Deus pode perdoar pecados. E de fato, mas Cristo ao perdoar, ele está dizendo o quê então? Eu sou o próprio Deus, eu sou o Emanuel entre vós. Então ele cura, e não apenas cura, mas também perdoa pecados. E outros milagres vão reforçar essa autoridade. Quando ele cura o servo do centurião, no capítulo 7, verso 1 a 10. E ele cura este servo do centurião apenas com uma palavra. O centurião diz: manda apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Lucas está nos mostrando a autoridade de Jesus. Quando, então, ainda no capítulo 7, verso 11 a 17, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Esse Cristo também tem poder sobre a morte. E em um jantar na casa de Simão, em Lucas 7, 48 a 50, quando ele perdoa uma mulher pecadora que unge os seus pés. Tudo isso Lucas está mostrando a autoridade de Jesus por meio dos ensinos e por meio da sua obra. Essas ações provam que ele não era apenas alguém que curava fisicamente, mas que restaurava espiritualmente, porque ele poderia conceder perdão e salvação. Quando ele diz: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E o que novamente nós podemos aprender desse segundo bloco de Lucas? Em primeiro lugar, irmãos, a nossa fé deve estar alicerçada na autoridade de Jesus. Ele não é apenas um líder religioso, mas ele é o cumprimento das Escrituras. E nós estamos vendo em Lucas exatamente a prova disso. É interessante que Lucas, ele fala uma coisa, volte ao capítulo 1, e note o que Lucas está fazendo no seu evangelho. Verso de número 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. O evangelho de Lucas, então, tem um propósito: mostrar de maneira ordenada que tudo aquilo que nós cremos não é apenas história de carunchinha. Mas note que Lucas falou que isso foi transmitido por diversas testemunhas oculares. O cristianismo é o único ou a única religião no mundo que é baseada em evidências. Paulo vai falar isso em uma de suas epístolas, dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós somos piores do que qualquer outra pessoa. Ele está dizendo: a ressurreição de Cristo foi documentada, foi comprovada, foi testemunhada. E Lucas está mostrando isso. Nós não cremos numa história que alguém inventou. Foram várias e várias testemunhas, irmãos. Em segundo lugar, Jesus tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Como o centurião confiou, sem vê-lo agir, nós deveríamos crer que ele continua operando. O centurião nem tinha visto Jesus operar qualquer coisa, mas apenas de ouvir falar dele, ele acreditou, ele confiou e ele disse: manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. E isso nos ensina certamente que nós devemos crer, como o próprio Jesus fala para Tomé: bem-aventurado aqueles que nunca viram, mas creram.
Tu crestes, Tomé, porque tu vistes. Mas bem-aventurados são aqueles que nunca viram e creram. E é isso que nós devemos então entender a partir do Evangelho de Lucas. Jesus tem poder absoluto sobre todas as coisas. Sobre doenças, como nós já vimos nos outros evangelhos, sobre os fenômenos da natureza, sobre a morte. Jesus tem esse poder. Em terceiro lugar, a nossa maior necessidade é o perdão dos pecados. Podemos resolver problemas terrenos, podemos resolver algumas coisas e olhe lá, mas sem o perdão de Cristo, nós permaneceremos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E Jesus então se apresenta em Lucas, dizendo para que saibais que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra. Ele não apenas diz para o paralítico levantar e andar, mas ele diz: perdoados estão os teus pecados. Para aquele paralítico, apenas a cura não era o suficiente, mas principalmente o perdão dos pecados. Em quarto lugar, ainda nesse bloco, nós podemos aprender a resposta à identidade de Jesus, que é decisiva. Multidões estavam seguindo Jesus por milagres. Seguiam Jesus porque ele era uma espécie de curandeiro para eles. Resolve problemas. Mas veja, e isso vai se tornar ainda mais claro quando nós chegarmos, semana que vem, se o Senhor Deus permitir, no Evangelho segundo escreveu João, quando o próprio Jesus declara isso, que as multidões estão seguindo ele porque ele multiplica pães. Elas estão seguindo Jesus por causa daquilo que elas podem comer, do alimento, é por causa disso que eles estão seguindo. E nós vemos aqui no Evangelho de Lucas a mesma coisa, assim como vimos em Marcos e assim como vemos em Mateus. Muitas pessoas estão seguindo a Jesus apenas pelo que ele pode proporcionar e não pelo que ele é. E será que é assim que nós estamos seguindo a Cristo? Multidões o seguiam pelos milagres, mas poucos reconheciam-no como o Messias, como o enviado de Deus, como o Filho de Deus. Como nós temos respondido a essa identidade? Como nós temos respondido a Ele? Será que Cristo se tornou para nós alguém assim? Que pode resolver apenas os meus problemas? Que eu recorro a Ele somente nos momentos de problemas e Ele pode, como num estalar de dedos, resolver a minha situação? Se for assim, nós estamos muito equivocados. Se Jesus provou por suas palavras, pelos seus ensinamentos e os sinais que ele era o Messias prometido, a única resposta coerente é confiar nele plenamente e segui-lo de todo o coração. Segui-lo como discípulos e abraçando exatamente a vida de um discípulo. Em terceiro lugar, no Evangelho de Lucas, nós temos o terceiro bloco que vai a partir do capítulo 9 e este é um pouco mais extenso, vai até o capítulo de número 21. E aqui Lucas nos ensina então que Jesus instruiu os seus discípulos e anunciou o reino de Deus para todas as nações. Nesse grande bloco nós veremos isso. No Evangelho de Lucas, Jesus não apenas realiza milagres, não apenas ensina, mas Jesus também prepara os seus discípulos. Ele instrui os seus discípulos e ele revela para os seus discípulos e para outros a natureza do reino e anuncia o juízo vindouro que há de vir. Entre o capítulo 9 e o capítulo 21, ele enfatiza que a sua missão vai além de Israel e exige fé e exige perseverança. Jesus começa a instruir os seus discípulos, veja, a partir do capítulo 9, verso de número 20, quando Pedro confessa: tu és o Cristo de Deus. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. E a partir disso, então, Jesus começa a ensiná-los. Veja o verso 22, 21 e 22. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas,
seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Jesus começa a ensinar então a sua missão e o caráter do reino. Ele prediz a sua morte e a sua ressurreição, e isso é reforçado na transfiguração, aqui no capítulo 9, verso de número 30 e 31, quando Moisés e Elias estão falando com ele e estão falando sobre algo. Veja, verso 30 e verso 31. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, no original do seu êxodo, então que ele estava para cumprir em Jerusalém. Jesus está ensinando qual era a sua missão. Ele ia para a cruz, ele ia para Jerusalém para ser morto. E a partir disso ele ensina qual é o caminho do discipulado. Ele ensina sobre o custo do discipulado. Veja o verso de número 23, do capítulo 9 ainda. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso após ter dito para os discípulos que era necessário que ele sofresse muitas coisas, ser rejeitado. Seguir a Jesus, então, é exatamente isso. É esse caminho, é esse custo, como nós vimos no Evangelho de Marcos. E em seguida, então, o que Jesus faz, ainda no capítulo 9, verso de 1 a 6, nós vemos Jesus enviando os seus discípulos, os 12 apóstolos, e os 70 discípulos, no capítulo 10, do verso 1 até o verso 20, para proclamar o reino, confirmando assim o seu avanço sobre as forças do mal. Veja o que aconteceu no capítulo 10, verso de número 18. Mas ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ele diz isso à luz do verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. O avanço do reino, o reino de Deus está entre nós, é o que ele está ensinando nesse grande bloco. Capítulo 17, verso de número 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui, ou ei-lo, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está mostrando para eles, esclarecendo que o reino de Deus não é um reino político, mas é um reino espiritual, porque os judeus estavam esperando, ou essas nações estavam esperando o quê? Um Messias que tirasse os romanos do trono, e então ascendesse a esse trono. Mas Jesus vem ensinar que este reino não é político, mas esse reino é espiritual. E a partir disso, Jesus começa a falar das parábolas. No capítulo 10 em diante, Jesus vai ensinar que o seu amor é sem barreiras, quando ele fala do filho pródigo. Em Lucas 15, a partir daí também ele revela a graça divina e a cura dos 10 leprosos, que destaca que apenas um volta para agradecer. E apenas esse que voltou era samaritano. Ele mostra a fé do samaritano em Lucas capítulo 17. Então não é apenas para Israel, ele amplia. Lucas está mostrando isso, que o evangelho é para toda a nação, todas as nações da terra. Ele também confronta os líderes religiosos no capítulo 11, verso 42 a 52, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E então ele prediz a destruição de Jerusalém no capítulo 19. Nos capítulos 20 e 21, Jesus fala do juízo final e a necessidade de se estar em vigilância. E na parábola dos lavradores maus, ainda no capítulo 20, verso 19 e 18, ele se identifica como filho rejeitado pelos líderes. Prediz a destruição do templo, no capítulo 21, e alerta sobre as tribulações e as perseguições. Mas ele garante: não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, no capítulo 21, verso 18.
Ele exorta então, no verso 36 do capítulo 21, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Chama então os discípulos à fidelidade, para manter fidelidade até a sua volta, até o seu retorno. E o que nós aprendemos também nesse grande bloco? Primeiro, seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, exige um compromisso total. Não há espaço para prioridades divididas. Não há espaço, e isso é muito bem mostrado no capítulo 9, como nós já vimos, no verso de número 23, quando Jesus diz que se alguém quer seguir após ele, deve negar a si mesmo dia a dia e tomar a sua cruz. E no verso de número 62 do capítulo 9, Jesus amplia isso dizendo o seguinte: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus está mostrando que o compromisso do discipulado exige um compromisso total. Não há espaços para prioridades divididas. Segundo, o reino de Deus transforma vidas, não sistemas políticos. No capítulo 17 nós vimos isso. A mudança não começa no exterior, ela começa no coração. No coração de cada homem, de cada mulher que crê no Evangelho. É o que Jesus nos ensina. Em terceiro lugar, a salvação é para todos os povos, porque Jesus derruba as barreiras religiosas e culturais em Lucas 10 e em Lucas 15, quando ele fala do filho pródigo, aquele filho que estava na casa, que rejeita aquele filho que foi para longe, o seu próprio irmão. E Jesus diz então que essas barreiras estão sendo quebradas pelo Evangelho. E finalmente, em quarto lugar, nós devemos perseverar e vigiar, porque o reino será plenamente estabelecido. E enquanto isso haverá perseguição, enquanto isso haverá tribulação, enquanto isso haverá rejeição. Mas ele chama aqueles que são servos do reino a se manterem fiéis, a vigiar e a orar. Os dias serão difíceis, ele diz, mas nenhum cabelo de vossa cabeça se perderá, é o que ele fala. Jesus não apenas ensinou sobre o reino, irmãos. Jesus inaugurou e chamou os seus discípulos a proclamar esse reino. Nós estamos dispostos a seguir esse chamado com fidelidade? Nós estamos dispostos a seguir Jesus como ele nos ensinou, como seus discípulos, negando-se a si mesmo, tomando a nossa cruz e seguindo-o diariamente? Isso implica que as nossas disposições não devem estar divididas. Ele exige toda a prioridade. E ele mesmo já disse, ninguém pode servir a dois senhores. Vai agradar um e vai aborrecer outro. Em quarto e último lugar, no Evangelho de Lucas, do capítulo 22 ao capítulo de número 24, nós temos o último bloco. E esse bloco nos ensina que Jesus consumou a sua obra por meio do sacrifício e ressurreição, provando a sua vitória final. A morte e ressurreição de Jesus são o clímax, o ponto alto do plano divino de redenção para a salvação. Desde a última ceia até a ascensão, Lucas vem demonstrando que a cruz e o túmulo vazio confirmam Jesus como Messias prometido e a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Na última ceia, veja, Lucas capítulo 22, 19 e 20. Jesus redefine a Páscoa, quando ele diz no verso de número 19, isto é o meu corpo que é dado por vós. E quando ele diz também, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sua morte como o cordeiro pascal do Êxodo não é um acidente, é o que ele está dizendo. Não é algo que foi simplesmente planejado e elaborado pelos homens, mas é exatamente o que estava no plano de Deus. É um sacrifício substitutivo. E ele anuncia a sua traição, veja ainda no capítulo de número 22, 21 e 23. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa.
porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E ele também antecipa a negação de Pedro no verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Jesus previu todas estas coisas exatamente porque ele sabia que isso fazia parte do plano de Deus. Não é algo arquitetado pelos homens simplesmente. Mas veja, quando avança um pouco mais, ainda no capítulo 22, verso de número 42, nós vemos Jesus angustiado no Getsêmani, orando e dizendo: Pai, passa de mim este cálice. Contudo, como filho amado, ele diz: não faça a minha vontade, mas a tua. Expressando a sua angústia, mas ao mesmo tempo expressando a sua submissão à vontade de Deus. E então, traído por Judas injustamente, ele é julgado no capítulo 23. E ele então é condenado à cruz, cumprindo aquilo que Isaías 53, verso 3 nos diz. Mesmo crucificado, esse Cristo ainda intercede por aqueles que o matam. Veja, 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E no 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz, não apenas ele intercede por aqueles que estão matando-o ou crucificando-o injustamente, mas ele também promete salvação ao ladrão arrependido. A sua morte é marcada por trevas, então, ao rasgar o véu do templo, simbolizando agora o acesso direto a Deus, no capítulo 23 ainda, mas do verso 44 ao 46. E a narrativa continua dizendo que as mulheres encontram Jesus, ou melhor, vão atrás de Jesus e encontram o túmulo vazio, no capítulo 24, versos 5 a 6. Quando elas recebem a notícia, então estas possuídas de temor baixaram os olhos ao chão, verso de número 5 do capítulo 24. E eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Lembrem-se que ele falou todas estas coisas antes delas acontecerem, é o que ele está dizendo. Mas o que nós vemos na narrativa ainda? No capítulo 24, verso 25 em diante, no caminho de Emaús, Jesus explica as Escrituras e se revela ao partir o pão. Aos discípulos ele prova que ele está vivo fisicamente, no capítulo 24, verso 36. Ele está vivo fisicamente pedindo que eles lhe toquem nas suas feridas, dessem algo para comer. E antes de subir ao céu, ele comissiona os discípulos no capítulo 24 ainda, verso 47 e verso 48. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E então nós temos no verso 50 ao verso 53, a ascensão de Jesus, que confirma que ele reina à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Um relato ordenado de toda a vida do Senhor. E o que nós aprendemos nesse último bloco? A cruz não foi um erro. A cruz foi a consumação do plano redentivo de Deus. Deus trabalha até por meio do sofrimento, irmãos. Capítulo 22, verso de número 42. Quando Jesus ora dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, se faça
não a minha vontade, e sim a tua. Deus trabalha por meio do sofrimento. Quantos de nós rejeitamos algumas circunstâncias que se chegam até nós? E quantas dessas circunstâncias estão trabalhando o nosso caráter, estão trabalhando o nosso ser por meio do sofrimento? De outra sorte nós não aprenderíamos. É impressionante como nós aprendemos muito mais por meio do sofrimento do que por meio da bonança. É impressionante que no meio da bonança nós tendemos a esquecer do Senhor. E no meio do sofrimento parece que nós somos instigados, como que empurrados a buscá-los. E aqui nós aprendemos então que Deus trabalha exatamente por meio desse sofrimento, por meio da cruz, por meio do sofrimento de Cristo. Deus conquistou para nós, Cristo conquistou para nós, o Espírito aplica em nós a promessa da redenção. Por meio do sofrimento, não por meio de alguém que nasceu em um grande trono, com uma coroa muito grande, com uma coroa brilhante de ouro, mas por meio da coroa de espinhos. Por meio do sofrimento, ele garantiu a nossa salvação. Em segundo lugar, o verdadeiro perdão é incondicional, porque Jesus intercedeu até por seus inimigos. Jesus mostra que perdoar exige apenas uma coisa: arrependimento. O ladrão da cruz estava arrependido, e muitos daqueles que estavam ali crucificando Jesus se arrependeram. Vocês lembram em Marcos do centurião, que ele diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Eles se arrependem e então concede-se a eles perdão incondicional, independente de quem seja, independente do que você tenha feito, independente de quem você é. Se arrepende, se busca em arrependimento, Deus está pronto a perdoar. Diz a Escritura que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Em terceiro lugar, irmãos, a ressurreição garante a vitória sobre a morte. Quem crê nele tem a vida eterna. João deixa isso mais claro quando Jesus vai ressuscitar, e ele diz, quando ele está ali no episódio de Lázaro, e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim não passará pela morte, mas está na vida eterna. A vida eterna não é algo que nós desfrutaremos apenas quando passarmos dessa para o outro lado. A vida eterna nós já desfrutamos quando somos nascidos de novo. É agora, é aqui. A vida começa aqui. Quando Ele nos ressuscita dos nossos delitos e pecados nos quais nós estávamos mortos. É de agora que nós já começamos a provar um pouquinho da glória que nós teremos no porvir. A ressurreição de Cristo garante a vitória sobre a morte. Paulo diz que Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o primeiro. Ele ressuscitou exatamente para nos dar prova de que Deus, assim como ressuscitou a Cristo, que nos promete então glorificar os nossos corpos. Aqueles que dormem em Cristo serão ressuscitados, e aqueles que encontrarem o Senhor vivos serão glorificados. Essa é a sua promessa. E o Evangelho então deve nos levar a crer nele para isso. E em quarto lugar, o Evangelho deve ser proclamado. Quando termina o Evangelho, ele dá essa missão para que em seu nome fosse pregado arrependimento para a remissão dos pecados entre todas as nações, começando de Jerusalém. É um chamado. Jesus nos chama para levar essa verdade ao mundo. Não fazer como muitas vezes, quando eu vendia a enciclopédia Barça, às vezes a gente julga pela aparência. Quando eu era vendedor de porta em porta da enciclopédia Barça, eu olhava então para uma casa e dizia: aquele ali não vai comprar. E eu olhava para outra, aquela outra ali não vai comprar. E eu então julgaria até olhar para algum local e dizer: aquele ali possivelmente compra. E era aquele que não comprava.
Às vezes nós fazemos isso com o Evangelho. Esse aqui possivelmente não receberá as palavras do Evangelho. Aquele outro ali, também não vou falar para ele. Enquanto Deus está nos dizendo, sem distinção, sem barreiras, para todos o Evangelho deve ser proclamado. Nós não temos uma lista de quem Deus escolheu. Não foi dada a nós. Nós não temos uma lista dos salvos, daqueles a quem aprove a Deus salvar. Por isso, qualquer um próximo de mim ou distante pode ser alguém que Deus quer salvar. A salvação pertence ao Senhor e não a nós. A nós só cabe proclamarmos. E é isso que nós devemos fazer. Se Jesus ressuscitou, a nossa resposta deve ser confiar nele, segui-lo e proclamar que ele está vivo. Nós viveremos como aqueles que creem na vitória de Cristo? Concluindo, irmãos, desde o início ao fim do Evangelho de Lucas, a identidade e a missão de Jesus são reveladas de forma incontestável. É isso que Lucas faz. Ele mostra testemunho após testemunho, testemunhas oculares. E ele não foi apenas um mestre, um rabino comum, um líder religioso entre tantos outros, mas ele foi o próprio Messias enviado por Deus. É isso que Lucas está mostrando. A sua vinda ao mundo foi preparada desde toda a eternidade, do plano redentor de Deus, anunciada pelos profetas, confirmada por sinais que ele realizou. Seu ensino demonstrou a sua autoridade divina, a sua morte cumpriu as Escrituras e a sua ressurreição provou que ele venceu a morte e ele inaugurou um reino que jamais terá fim. O testemunho dos discípulos, a transformação daqueles que o seguiram e a propagação do Evangelho até os confins da terra são evidências de que ele não foi apenas uma figura histórica, mas ele é o Salvador de toda a humanidade. Diante dessas verdades, ninguém pode permanecer indiferente. É isso que Lucas está mostrando. Se Cristo é o Salvador do mundo, ninguém pode permanecer neutro diante dele. A mensagem de Jesus exige uma resposta. Ele não apenas ensinou sobre Deus, mas ele declarou ser o próprio caminho, a verdade e a vida de reconciliação com o Pai, o único caminho. Não há outro. Ele não apenas realizou milagres, ele ofereceu a própria vida como sacrifício para redimir o mundo, para que os homens pudessem ter a chance de perdão dos pecados. Ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou, garantindo que aqueles que confiem nele também tenham a vida eterna. Sua obra não foi um episódio isolado na história, foi o ponto central do plano divino, foi a plenitude dos tempos. Se tudo que foi exposto aqui hoje, no Evangelho de Lucas, é verdade, e as Escrituras, o testemunho dos discípulos, a própria história comprovam que é, então a única resposta lógica é render-se a esse Cristo com uma fé genuína. A única resposta, não há outra resposta. A vida cristã não se trata de mera admiração de Jesus. Admirar os seus ensinos, admirar os seus milagres. A vida cristã é um compromisso real com Ele, como Ele mesmo disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, cada dia e siga-me. Segui-lo significa confiar nele, viver para a sua glória, proclamar a sua verdade, a verdade do Evangelho em um mundo que está envolto em trevas, em um mundo que jaz no maligno. Essa proclamação não é opcional. Ela é uma consequência inevitável de quem encontrou a salvação em Cristo. Antes de subir ao céu, Jesus disse que em seu nome deveria ser pregado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Se nós cremos nele, nós somos chamados a compartilhar essa esperança que chegou até nós com todos aqueles que estão sem esperança.
O Evangelho não é uma mensagem de transformação apenas individual, mas é uma boa nova que deve alcançar todas as pessoas em todos os lugares, irmãos. Agora, como nós temos respondido a Jesus? Permaneceremos indiferentes, como aqueles que o rejeitaram? Permaneceremos como aqueles que seguiam Jesus apenas por ele ser um curandeiro ou quem fazia milagres? Ou nós reconheceremos esse Cristo como o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que pode nos resgatar dos nossos pecados? O Evangelho de Lucas nos convida não apenas a conhecê-lo, mas a segui-lo como seus discípulos, confiar nele e viver para a sua glória, pois esse Cristo não está morto, ele vive e o seu reino não tem fim. Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar de pés, vamos cantar ao Senhor e então finalizaremos o culto.